Fala, torcida que canta e vibra, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação do Verdão para o derby de domingo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Além disso, a chegada de reforços. Palmeiras pode anunciar, quem sabe, a contratação de John Arias nesta sexta ou quem sabe aí no sábado. Além disso, o Verdão ainda monitorando reforços para essa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o rival de muro do São Paulo, Palmeiras, ali coladinho na Barra Funda, tá posicionado o Léo Lepre, que chega para falar sobre o John Arias. Torcedor quer saber, amigo, já chegou, vai chegar, tem previsão? A única certeza é de que o homem já rabiscou pelo menos alguma coisa, o pré-contrato, né? Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, não chegou ainda, mas vai chegar. Esse jogador, o palmeirense já pode contar no elenco para essa temporada. John Arias é jogador do Palmeiras. É aqueles últimos detalhes, mas nada que impeça, nada que vá fazer essa negociação voltar atrás. O Palmeiras vai pagar por ele o equivalente ali a 155 milhões de reais num contrato de 4 anos. Esse valor vai ser parcelado pelo Palmeiras, é claro. Tinha a possibilidade do Fluminense, que era a prioridade no retorno do Arias ao Brasil, cobrir essa proposta, o que não aconteceu. Então, John Arias vai ser jogador do Palmeiras nessa temporada. Um pedido de Abel Ferreira. Claro que o Palmeiras ainda tem tratativas com outros jogadores, como o Nino, né, o zagueiro que é o alvo do Palmeiras. Talvez não para agora, mas o Palmeiras espera fechar a contratação dele junto ao Zenit da Rússia para ele chegar na janela do meio de ano. Então o Palmeiras vai se mexendo, vai querer contar com um elenco qualificado para todo esse ano de 2026. Lembrando que, é claro, o Campeonato Brasileiro começa agora, tem Libertadores, as competições agora se estendem até o final do ano. Então o Palmeiras também espera contar com o Nino. O que esfriou foi a negociação com o Danilo, volante do Botafogo, cria do Palmeiras. O Botafogo já enviou um documento avisando que não pretende negociar o jogador. Então o Danilo é carta fora do baralho, mas esses dois, Arias e Nino, são jogadores que o Palmeiras espera contar nessa temporada. O treino hoje é agora à tarde, então alguns jogadores estão chegando nesse momento, enquanto a gente está aqui aguardando. Já chegou o Paulinho, o Palmeiras que se prepara, porque no final de semana tem clássico, tem derby contra o Corinthians em Itaquera, e é um Palmeiras que vai com força máxima, porque quer, de alguma forma, apagar a imagem que ficou do ano passado, quando o Palmeiras enfrentou seu maior rival. Não teve sorte, não se deu bem, perdeu o Campeonato Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil. Isso foi assunto do Abel na coletiva depois da goleada contra o Vitória. Então, existe um certo incômodo. Parece que o Palmeiras e o palmeirense, e aqui também na Academia de Futebol, querem dar uma resposta, querem tirar essa espinha da garganta, principalmente com as imagens que os clássicos, os derbys da temporada passada deixaram para o torcedor, Vini. Até porque, né, Léo, foram 7 derbys em 2025, o Palmeiras venceu só um, viu o rival ser campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, Corinthians já começou o ano levantando taça de novo, então vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana. Domingo, na Neoquímica Arena, um abraço pra você, bom trabalho. Tá boa, tá todo mundo esperando, hein, quando é que o homem chega. Vai chegar, né, isso já tá certo, tudo bem? E aí, Lu, PVC, Sá. Antes só queria conversar com o PVC rapidinho, que ele falou, o furo não é nosso, mas desde dezembro a gente foi o primeiro a falar que o Palmeiras continuava sonhando com Arias, e a gente vem noticiando aqui no UOL. Então, é uma contratação que a gente também comemora, porque desde o início da notícia a gente estava rastreando ela. Verdade, só por causa disso, vamos soltar um bumbo pro Latifi, então. Isso, boa, bumbo para Flávio Latifi, porque ele merece. Trabalhando muito bem, meu querido. Vamos lá. Latifi, tem razão. Valeu, gente. Mas, essa situação que o técnico do Wolverhampton colocou era o que a gente já imaginava desde ontem, né? Quando a gente recebeu a informação de que estava tudo fechado, é porque o contrato já estava com o Palmeiras e estava tudo muito bem encaminhado. Então, é só questão de tempo para o Palmeiras anunciar o Arias, tudo acertado, e vai 4 anos de contrato. E aí, o torcedor palmeirense fica ansioso para quando que vai anunciar, né? O Palmeiras, ele é muito cauteloso. Para vocês terem ideia, até agora o Palmeiras não confirma que tá tudo fechado, mas a gente tem essa confirmação apurando dentro do clube, e o Arias deve ser anunciado em reforço muito em breve, e infelizmente não vai estar jogando o derby, né? O torcedor do Palmeiras, o mais ansioso, já sonhava com o Arias fechando no meio da semana, chegando ao Brasil e já jogando, mas
isso não vai acontecer, mas o torcedor palmeirense está muito feliz. É uma contratação que chega logo depois da saída do Veiga, né? O Palmeiras anuncia a saída do Veiga e logo depois responde com a contratação do João Arias. Um sonho antigo da diretoria do Palmeiras, viu, Lu? Desde o ano passado, Leila Pereira queria que o Arias vestisse verde. Eu vou dizer pra você uma coisa. O Arias, o departamento de marketing e de comunicação do Palmeiras podia levar o Arias lá em cima, no terraço do Allianz Parque, lá em cima. Porque o São Paulo... Ele vai respirar novos ares lá. São Paulo não é o Rio de Janeiro, não temos essa pretensão. Mas é mais bonito do que o Wolverhampton. Dá para fazer uma imagem genial lá de cima do Allianz Parque, para mostrar o Allianz Parque, mostrar todos os setores que tem ali. Dá para fazer mais bonito do que ele fez ali. Sem contar que é o seguinte, quero saber do Gabriel Sá. Você acha que John Arias pode ser box-to-box? Pode ser. Ou ponto incisivo, PVC, que você liberou também esse vocabulário, né? Isso, Arias, 1 contra 1. Isso, Arias box-to-box. O que você acha? De área a área. Pode ser, Gabriel? Como é que chega John Arias para ajudar, para contribuir para esse time do Palmeiras e que baita ajuda técnica, né? O Arias é um grande jogador e ele é assim, mais um que faz o torcedor que crê em certos discursos de vítima, né? Porque o Arias, quando sai do Fluminense, ele fala que não voltaria para o futebol brasileiro em outro clube, caso ele volte para o Brasil, para o Fluminense. Esse tipo de promessa, acho que o torcedor ele tem que começar a entender o contexto da fala. Estava saindo do Flu, estava emocionado, aquela situação toda, um sonho de ir para Inglaterra que ele ficou falando ali com o Mário Bittencourt por muito tempo, foi a justificativa da venda. Então esse tipo de coisa tem que cair do imaginário popular também, de que o jogador de fato fala é o que ele vai cumprir lá na frente. Mas para o Palmeiras é uma grande contratação, acho um jogador ali que é um ponto fora da curva mesmo, futebol brasileiro, foi o principal jogador do Flu ali por 2-3 anos, né, aproximadamente. É um jogador que tem um pouco dessa coisa do 1 contra 1, o ponto incisivo que o PVC gosta, né? Ele é um jogador que parte para cima, não tem medo da marcação. Tem os extremos desequilibrantes também. Mas o Arias é um jogador aí que eu acho que eleva o patamar do Palmeiras, Luiz. Tem o jogador terminal e tem o terço final também, né? Não, o ponto incisivo é uma agulha, né, basicamente, não é? E o jogador terminal, ele tá nas últimas. O jogador terminal tá nas últimas. O jogador terminal, mas eu prefiro que não. Não, melhor não. Pensando no John Arias, do time do Palmeiras, gente, para vocês virem para nossa conversa, vocês fazem parte do De Primeira também. A pergunta é, quem sai do time para a entrada do John Arias? Vamos lançar aí para vocês, ó. Quem deve sair do time titular do Verdão para que John Arias possa entrar e fazer o seu box-to-box? É o Alan, Maurício, Flaco Lopes ou outro jogador, hein? Eu já dei a minha aposta. Assim, dá pra jogar de outra forma também. Não necessariamente você vai ter o Maurício ou um deles, né? Porque você tem o Vitor Roque ali também. Quem que sai, hein, PVC, pra entrada do Arias? O Carlos Miguel. O Carlos Miguel? Joga com 12, né? Tá bom. E quem defende? Gomes, coitado, vai pro gol. Eu acho que hoje, desses jogadores que a gente está citando ali, o que não é titular ainda é o Maurício. Porque o Maurício não tem uma sequência que você olhe e diga, o Maurício, vamos voltar para quarta-feira, quando o Flávio Latifi disse que a escalação que ele deu era com o Maurício, e eu disse, não é informação, eu acho que vai jogar o Ramon Sousa. E aí jogou o Maurício, o que nos dá a impressão de que o Maurício é titular. Mas o Maurício é titular de um jogo na função que ele jogou. Se você pensar, o Alan tem sido titular, o Flaco Lopes tem sido titular, o Vitor Roque tem sido titular, o Arias não vai entrar no lugar do Kelvin, nem do Piquerez, nem do Gustavo Gomes, nem do Murilo, nem do Carlos Miguel. E na final da Libertadores o Veiga foi titular, né? O Veiga foi o titular, não foi o Maurício. Então, mas você vai fazer o quê? Vai jogar o Arias pro lado esquerdo e o Alan do lado direito, ou inverter? Não é essa a pergunta nesse momento. Quem não é titular hoje, absoluto, é o Maurício. O Arias vai ser. Como é que o Abel vai resolver é outro problema. Mas aí vamos pensar aqui nesse time. Como é que dá para montar em Latifi, se a gente colocar Arias no meio de campo com Vitor Roque, Flaco Lopes, tem o Paulinho para voltar. Mas é maio.
E aí é maio, ficou mais pra frente, mas você tem Andréas e Marlon Freitas também. Como é que você monta esse meio de campo e esse setor ofensivo aí do Verdão? Não necessariamente é o Maurício, porque talvez o Maurício já não caiba de qualquer forma. Eu acho que o Maurício ele faz um bom início de temporada pelo Palmeiras, tanto é que essa mudança que o Abel fez foi justamente por entender que o Maurício está saindo melhor que o Sousa nesse momento. O Arias, nessa formatação atual do Palmeiras, ele só poderia jogar tanto na do Alan quanto na do Maurício, né, no último jogo. E eu acho muito difícil que o Abel tire o Alan do time nesse momento, né? Ele é um jogador que tem se valorizado no mercado, assumiu a titularidade desde o final do ano passado e está em uma crescente. Então, apesar do bom momento do Maurício, né, isso se confirmar que ele vai continuar sendo titular, o Arias deve entrar ali pelo lado esquerdo do ataque. E o Palmeiras, né, a gente falou isso ontem, a comissão técnica entende que o Arias pode jogar em quase todas as posições do ataque. Então, o Arias jogar não seria um problema, não. Ainda tem o Evangelista, né? Que eu nem falei. A gente está falando que esse elenco do Palmeiras piorou, porque vários jogadores saíram, mas olha esse elenco, a gente não está conseguindo encaixar todo mundo num time titular. Então, pode ser por... Tem que entender como é que o time vai funcionar. Mas, olha só, como a gente disse ontem, um ponto importante da chegada do Arias é ter mais opção de reposição, de banco. Porque você não vai ter... Pense que o time titular seja o time que ganhou do Vitória na quarta-feira. São 11. O que a gente falou do Corinthians no ano passado inteiro? O Corinthians tem 11 titulares que formam um grande time, mas não tem um grande elenco. O Corinthians começou a formar um grande elenco também usando a base, porque está descobrindo jogadores. Bidon virou diferente, André ficou diferente, Kaique mostrou importância, Guinegão foi importante. Aí você começa a encorpar o elenco. Vão jogar 18? Não, vão jogar 11, mas 18 são importantes porque você vai ter reposição. Este era um ponto importantíssimo para o Palmeiras, continua sendo, porque ainda falta um zagueiro, ainda seria importante ter mais um volante, mas a questão é ter mais um zagueiro, prioridade. É importante você entender que um desses 4, Alan, Maurício, Flaco, Vitor Roque, um desses 4, mais o Arias, 5, um desses 5 vai ser banco. Um não vai caber. E se você tem um desses 5 banco, você tem um grande reserva. Quem você tiraria, Gabriel? Acho que o Maurício, de fato, perde a vaga no grupo. Alan e Arias é uma dupla que pode vir a ser interessante também, né, Luiz? Em certos jogos, não em todos, né? Mas o Alan e o Arias, eles têm características de 1 contra 1 e quem sabe cortar para o meio também, que é o caso do Arias. Acho que o Maurício hoje, como disse PVC, ele não fincou a vaga ainda, né? Foi titular no último jogo, teve uma circunstância ali, mas o Arias, obviamente, pelo peso da contratação também, pelo valor da contratação também, ele chega para ser titular. E aí acho que o Maurício pega banco. E vale todo esse dinheiro, Gabriel? 25 milhões. A gente está trabalhando com uns valores assim que estão ficando, é uma loucura, né? Ele sai por 17 milhões. Depois, Vitor Roque chegou por 25, o Gerson por 30, o Paquetá por 42, Arias 25 milhões. É muita grana, mas atende... Eu assim, cubro São Paulo, né, Luiz? Então eu tô acostumado com outro mercado, né? Quando eu vejo 25 milhões de euros e um debate... é pouco, é muito. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é um valor exorbitante. Mas acho que a nível mercado brasileiro virou isso, né? A gente vê o Flamengo pagando o que pagou pelo Paquetá. Então é um jogador que faz diferença, eleva o patamar e já que tem dinheiro para pagar, que pague e vá ser um jogador aí importante para esse Palmeiras. Ele volta mais caro do que ele saiu também, né? Isso é algo que a gente tem que observar, mas o Arias é um jogador que eu acho que faz total diferença, faz impacto, e o Flu, por sua vez, também está certo em terá essa oferta, porque o Fluminense não tem essa condição financeira, faria uma oferta que seria uma loucura financeira, então tudo certo, o Palmeiras tem condição, paga mais e leva um grande jogador.
O Fluminense achou melhor agir, como a gente disse ontem, né? Com a razão do que com o coração. Tipo, tá chegando num patamar muito elevado, vamos dar uma segurada, vamos ser racionais aqui, focar em outros pontos que o elenco precisa, como um zagueiro, tá tentando unir, um outro atacante também, enfim. O Flu agora revendo suas prioridades. Agora, o técnico do Wolverhampton, para animar ainda mais a torcida do Palmeiras, já falou, né? Tem um acerto já. Vamos ver o que ele disse. O Rob Edwards, que é o técnico do Wolverhampton. Ele disse que já existe um acordo entre os clubes. Então, espero que a transferência do Arias aconteça nos próximos dias. Então, foi mais um passo aí em direção ao Palmeiras. Ainda não temos a data para ele ser anunciado, mas deve ser em breve. Mas tudo certo, inclusive o salário, né, PVC? Que não, se a contratação é barata, o salário também não, né, gente? O salário acompanha o bolso do jogador, vai de acordo com os cofres do clube também. Eu tô falando de aproximações por causa do valor pago pelo contrato. Não existe mais no futebol brasileiro jogador de 500 mil numa negociação de 25 milhões de euros. Então, uma conta que começou a se fazer é que o Arias vai ganhar em torno de 2 milhões de reais. Eu não estou falando o salário do Arias, não quero ficar expondo o jogador, certo? Não estou falando já falando? Eu estou falando só porque é o padrão que está acontecendo. Isso está acontecendo no mercado do futebol. Então, o que virou o futebol brasileiro? Deixa eu tentar explicar por que nós estamos falando disso. O futebol brasileiro virou um pouco um cassino. O futebol brasileiro virou um cassino. Em que sentido? Veja, eu não estou botando culpa em nenhuma na contratação. Estamos aqui comemorando as contratações gigantes de Flamengo com Paquetá, de Cruzeiro com Gerson, de Palmeiras com Arias. Estamos comemorando o patamar que o futebol brasileiro chegou neste momento. Ainda que eu pense que a mudança, a transformação vai ser quando você conseguir convencer jogadores jovens como Vinícius Júnior, quando saiu, Rodrigo, Estevão, e Endrick, de que o melhor caminho para eles é permanecer aqui mais tempo. Acho que a virada vai ser nesse momento. Você fazer parte do Globo e dizer, fica aqui, porque aqui é igual a Premier League, igual a Série A da Itália, igual a Bundesliga, igual o Campeonato Francês. Campeonato Espanhol. Mas por que virou um cassino? Porque para você pagar 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, 42 milhões de euros, isso reflete no salário do jogador. Não tem como você pagar 25 milhões de euros e o jogador falar, me dá aqui 10 mil reais. Não, se eu valho 25 milhões de euros, quanto eu tenho que receber? E aí não é o Palmeiras, mesmo no São Paulo, a discussão do Marcos Antônio que a gente vai entrar daqui a pouco, é porque o Flamengo está oferecendo para ele 1 milhão e 700, 1 milhão e 600, 1 milhão e meio de salário. E aí fica pesado, você tem que tentar concorrer. Então o que acontece? No passado, quando você ganhava um título, você tinha um título apenas. Hoje o título te dá premiação. Por que a receita do Flamengo do ano passado foi 2 bilhões e 200 e a do Palmeiras foi 1 bilhão e 700? Porque teve premiação por jogar o Mundial. Todo mundo quer jogar o próximo Mundial. Se você jogar o próximo Mundial, você vai ter premiação do próximo Mundial de clubes. Para jogar o próximo Mundial, você tem que ganhar o Brasileiro, a Libertadores, jogar a Libertadores. Para ganhar a Libertadores, eu preciso ter um time que concorra com os outros. Quando o Cruzeiro gasta 30 milhões de euros no Gerson e o Flamengo gasta 42 no Paquetá, para mim a chance, aparentemente, é investir pesado igual para ter um time com jogadores capazes de desequilibrar para eu poder concorrer. Então eu subo meu patamar. Ganho o título, aumento minha cota de patrocínio, aumento minha cota de televisão. Vem do jogador. O Alan tem um valor se ele for campeão brasileiro e ele tem um meio valor se ele não for campeão brasileiro. Por isso eu invisto. Se eu ganhar título, tudo deu certo. É um ciclo virtuoso. Se eu não ganhar, ai meu Jesusinho Cristinho. Então, virou um cassino. E aí eu volto para o que eu digo. Para mim, a grande diferença vai ser quando o futebol brasileiro crescer como marca mundial, brasileirão, ou seja lá como se chame, que as pessoas assistam, queiram assistir como a gente quis assistir a Premier League. A Premier League em 92, quando nasceu,
a Inglaterra vendia o Gascoigne para a Itália. Depois ela começou a comprar Thierry Henry da Itália e da França. Palmeiras vem de goleada, mas é aquela história, né? Tentando dar resposta no derby em Vinícius, que foi justamente o que faltou na temporada passada. Exatamente, Bruno. O Palmeiras tenta se recuperar no derby, a gente pode dizer assim, já com pressão de torcida, porque foi isso que a torcida gritou ao final do jogo da vitória contra a equipe rubro-negra no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, uma goleada do Palmeiras, mas o torcedor está esperando demais esse adversário e os jogadores falaram na zona mista, Andréas Pereira, durante essa semana, que é um adversário especial, porque no ano passado o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Paulista e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians em 7 clássicos, apenas uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians. E também o Palmeiras não vence na Neoquímica Arena desde 2022, uma vitória por 1-0 com gol de Rony. Então vai completar aí 4 anos sem vencer na casa do rival, por isso é tão importante esse, além de toda a história do clássico, ainda tem essa questão para o palmeirense. O time que vai enfrentar o Corinthians deve ser o mesmo que entrou em campo contra o Vitória na goleada por 5-1. Nenhum jogador, nenhum desfalque, inclusive com a volta do Lucas Evangelista, que é uma novidade, já ficou no banco de reservas contra o Vitória e deve ganhar minutagens no clássico contra o Corinthians. O único desfalque segue o Felipe Anderson com dores no tornozelo e o técnico Abel Ferreira vai ajustando a equipe e parece que essa é a base da equipe titular, o time que venceu o Vitória por 5-1. Na expectativa, além do clássico, Palmeiras espera o anúncio oficial de John Arias, a segunda contratação do Palmeiras nessa temporada de 2026 e a gente pode dizer a mais importante por conta dos valores. 25 milhões de euros Palmeiras vai investir no jogador colombiano. Bruno. E será... Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão contra a equipe do Corinthians neste domingo às 20h30 lá na Neoquímica Arena, com transmissões da Record, YouTube da Cazé TV e dos canais TNT. Estou trazendo aqui agora a classificação do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o vice-líder da competição, 6 jogos, 12 pontos. Já a equipe adversária está na 4ª colocação do campeonato, 6 jogos, somou 11 pontos na competição. Estou trazendo aqui na imagem agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians, e aí está o Brasileirão, o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil. São 3 vitórias do Corinthians, 1 derrota e 1 empate. No último jogo que eles fizeram pelo Campeonato Paulista, que foi na noite desta quinta-feira, jogando na sua casa, eles venceram a equipe do Capivariano pelo placar de 3-0, poupando alguns titulares, já avisando o clássico deste final de semana. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians. Desses 5 jogos, somente 1 vitória do Verdão, 2 vitórias do Corinthians e 2 empates. No último confronto na temporada passada, jogando fora de casa, o Verdão empatou com o Corinthians pelo placar de 1-1. Enfim, jogo importante para o Palmeiras, que precisa vencer o Corinthians lá na Neoquímica Arena, sim, para acabar com essa gozação dos rivais em cima do Palmeiras, devido à temporada passada ter tirado o Palmeiras na Copa do Brasil e ser campeão em cima do Verdão no Campeonato Paulista. O Palmeiras precisa vencer, até porque vai com certeza terminar na frente do Corinthians nessa fase de grupos e aí nos mata-matas, se acabar enfrentando o rival, decidir na sua casa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!